Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão assistindo. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe. Hoje estaremos iniciando aqui uma série de estudos sobre o livro de Daniel. Estaremos estudando hoje comigo o capítulo 1 e o capítulo 2, onde veremos um pouco sobre a história de Daniel, quando ele acaba de chegar na Babilônia, sobre uma interpretação de um sonho que ele vai fazer no capítulo 2. Mas o foco principal é que nós estaremos começando essa série de estudos bíblicos sobre o livro de Daniel, que é um livro também bem, profético e com várias predições. Mas antes de nós podermos estudar e lermos a Bíblia, eu gostaria de convidá-los a nós orarmos. Obrigado, Senhor, por mais um dia podermos estar estudando aqui, que essa série de estudos que nós estamos começando hoje possa ser repleta de bênçãos, de entendimento para conosco, de paz, que nós possamos entender a melhor maneira o que o Senhor quer passar para a gente hoje. Que esse livro seja um livro inspirador para nós e que nós possamos receber essa mensagem da melhor maneira possível. Porque assim como eu disse que era um livro profético e que também tem muitas predições, podem também ser aplicadas aos dias de hoje. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Agora eu gostaria de convidar vocês a abrir o livro a Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo 1. Vamos ler? A educação de Daniel e seus companheiros. No ano 3º do reino de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e o pôs na casa do tesouro de seu Deus. Mas, antes disso, é importante lembrarmos que Nabucodonosor fez 3 viagens a Israel. Na primeira, ele foi e levou Ezequiel e alguns cativos. Na segunda, ele levou Daniel e seus amigos como cativos e alguns dos utensílios da casa de Deus. E na última viagem ele levou o resto dos cativos que existiam na cidade, destruiu a cidade e tomou por completo todos os utensílios da casa de Deus. Agora que nós sabemos sobre essas 3 viagens, vamos voltar a ler. Isso é para nós termos uma noção de como estava sendo aquele período ali para o rei Nabucodonosor. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque e a Azarias, o de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Vemos aqui que eles são levados para um lugar totalmente diferente do que eles eram acostumados a viver. Eles são tirados da terra dele, lá de Judá, e levados como cativos e escravos para o rei Nabucodonosor. E vemos que num local tão diferente, num lugar tão diferente do que eles estavam acostumados, eles vão reagir de uma maneira diferente ao receber a proposta de alimentação pelo rei, dessas finas iguarias e dessa bebida do vinho como o rei bebia. E ali Daniel e seus amigos escolhem não se contaminar com isso, escolhem ter uma dieta diferente. Veremos mais pra frente que o chefe dos eunucos vai permitir que isso aconteça. Isso por intermédio de Deus, porque Deus sabe que eles são os seus servos. Mas bora continuar? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não contaminar-se. No verso 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta. Peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vis, age com os teus servos. Ele atendeu, os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor,
Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel ele deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Vemos aqui que Daniel ele escolheu mesmo, como tendo princípios na vida dele, que ele não iria se contaminar com aquilo, ele ia ter uma dieta diferente. Mesmo num lugar diferente, com nomes diferentes que eles tinham recebido ali, Daniel e seus amigos, e também com toda uma indução a uma cultura diferente. Mesmo assim, eles foram fortes, mesmo assim, eles demonstraram o princípio que eles receberam. Provavelmente, eles devem ter recebido essas instruções até mesmo dos próprios pais, na casa deles. E aqui, nesse momento, vemos que eles botam em prática isso, e se mostram diferente dos outros magos e dos outros servos do rei. Ali eles demonstram essa diferença. E também vemos que o próprio chefe dos eunucos foi bom, porque aquilo arriscaria a cabeça dele para com o rei. Era algo perigoso dele se fazer. E mesmo assim ele ofereceu o que Daniel pediu. E no final dos 10 dias, foi visto que realmente eles estavam muito mais robustos, muito mais inteligentes e muito mais saudáveis do que todos os outros jovens da Babilônia. Por quê? Porque eles receberam essa alimentação diferente e também por causa de Deus. Porque Deus deu a inteligência e a sabedoria. Mas para Daniel, ele deu o dom de interpretar as visões. Vamos continuar a ler? Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei de Ciro. Vamos nos pôr no lugar de Daniel aqui. Será que nós, numa terra diferente, numa cultura diferente, reagiríamos da mesma maneira que ele? Ou será que a primeira coisa que nós faríamos era nos desesperar? Aqui, aquilo que ele poderia mais fazer era se desesperar, mas na verdade ele buscou a Deus, ele buscou os seus princípios, fazer o que Deus precisava que ele fizesse e ser diferente no meio dos outros. Será que nós somos assim? Se você conhece alguém que ainda não escutou essa mensagem, mostre essa mensagem para ela, que nós possamos ser diferença entre os outros. Mas agora, finalizando o capítulo 1, eu gostaria de só fazer uma oração para nós iniciarmos também o capítulo 2. Obrigada, Senhor, por esse capítulo 1 que nós podemos estudar. Que o Senhor continue nos abençoando. Que nós possamos ser como Daniel, inteligentes, fortes no nosso caráter, com muitos princípios, assim como o Senhor pede na Bíblia. Que nós possamos ser diferença e demonstrar exemplo para as outras pessoas. Muito obrigada por nós termos finalizado esse capítulo, porque agora nós iniciaremos o próximo, capítulo 2. Que o Senhor nos guarde, nos dê sabedoria e inteligência para entender esse capítulo 2, porque ele tem algumas coisas que precisam ser bem entendidas. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Agora, continuando. Se você já está aí com sua Bíblia aberta no capítulo 1, vamos para o capítulo 2, onde Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. No verso 1, vamos lendo. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: Tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Diz o sonho aos teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: Uma coisa é certa. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam pela 2ª vez e disseram: Diga o rei o sonho a seus servos, e lhes daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: Bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fizeres saber o sonho, uma sentença só será a vossa. Pois combinastes palavras mentirosas e perversas para os proferirdes na minha presença. Até que se mude a situação, portanto, dizei-me o sonho e saberei que podemos
dar-lhe a interpretação. Vemos aqui que eles estavam meio que tentando de alguma maneira enrolar o rei para que eles pudessem descobrir qual era o sonho dele. Vemos que eles estavam combinando palavras mentirosas para serem proferidas na frente do rei. Mas na verdade, isso é algo que realmente é humanamente impossível. Somente os deuses, ou até mesmo no caso ali de Deus, poderia passar a interpretação desse sonho. Mas vamos continuar? No verso 11. No verso 10, na verdade. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou, enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei, e lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Aqui, Nabucodonosor, ele solta um mandato de que todos os magos do reino, ali da onde ele vivia, teriam que ser mortos. Por quê? Porque aqui ele viu que eles estavam tentando ganhar tempo para poder saber a interpretação. Mas vemos que no capítulo 1, como nós estudamos um pouquinho agora há pouco, é dito que Deus deu a Daniel o dom de interpretar visões e sonhos. Então, aqui ele pede para que o rei Nabucodonosor lhes desse o tempo e ele revelaria a interpretação. Mas vamos ver o que Daniel faz em primeiro lugar. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Vemos o que? Um exemplo aqui de Daniel mais uma vez. O que é a primeira coisa que ele faz? Ele busca a Deus. Ele busca pedir misericórdia, no caso aqui para Deus, para que ele lhe desse essa interpretação. Porque eles estavam meio que num caso de vida ou morte, se eles não entregassem essa interpretação ao rei. E nem qual era o sonho dele. Mas vemos que o que importa é que a primeira coisa que ele fez foi buscar a Deus, como uma forma de adoração e de respeito. Ele buscou a Deus para que Deus lhe desse essa interpretação e ele pudesse comparecer diante ao rei com o sonho e com a sua interpretação. Depois disso, veremos que Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei, e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavam no teu leito, são estas. Daí ele vai falar a interpretação do sonho. O impressionante é que só de ler esses versículos dá para poder imaginar como que Daniel iria estar falando ali para ele. Ele ia falando o sonho e o rei meio que ia concordando. Ah, é verdade, é isso mesmo que eu sonhei. Ele iria lembrando. Mas vamos ver o que ele tinha sonhado? Mas, estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser, e a mim me foi revelado este mistério.
não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Eu e a minha irmã aqui, nós estaremos deixando uma imagem para que vocês possam ver como é essa estátua e assim as divisões dela certinho. Mas vamos prosseguir. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois é o ferro a tudo que quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos arteiros em parte de barro, de olheiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com um barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. As divisões assim da estátua são que a Babilônia, o Império Babilônico, seria a cabeça de ouro da estátua, o Império Medo-Persa seria os peitos de prata, a cintura de bronze seria o Império Grego, as pernas de ferro seriam o Império Romano e os pés feitos de ferro e barro seriam o Império Romano restaurado. E veremos um pouquinho mais para frente sobre uma pedra que seria cortada sem auxílio de mãos e destruiria a estátua por completo. Mas vamos continuar a ler? Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino, que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhes deu muitos presentes, e o pôs como governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Vimos aqui que no final de tudo isso viria uma pedra, que no caso é o reino de Deus, que viria para restaurar a terra. E seria um reino que não seria tomado por nenhum outro, seria um reino que se prolongaria e nunca seria tomado. Ele esmiuçaria os outros, mas nunca seria esmiuçado. Vamos ler os últimos versículos desse livro, desse capítulo de hoje? A pedido de Daniel, no 49, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Concluindo isso, vemos que no capítulo 2, que conta essa parte da história do sonho que foi interpretado de Nabucodonosor, vemos que realmente, só nesses 2 capítulos já vemos que é um livro realmente profético e também com várias predições sobre o futuro. Mas, assim como nós vimos no capítulo 1 que Daniel buscou a Deus, aqui no segundo nós também vemos que ele buscou a Deus, para que ele recebesse essa interpretação. Será que nós também buscamos a Deus em primeiro lugar? Aqui, mais uma vez, ele tinha a chance de se desesperar. Por quê? Porque ele poderia ser morto. Mas o que ele fez? Ele buscou a Deus em primeiro lugar.
Ele foi diferente dos outros. Vemos que dentre os outros servos, ele se destacou. Por causa do quê? Por causa da sua identidade, por causa do seu amor, e também por causa da sua serventia a Deus, por causa dele ser um exemplo para os outros. Vimos no capítulo 1 que depois de ser tirado de uma terra, da terra dele, e ser levado para uma terra onde ele não conhecia nada, onde as culturas eram diferentes, onde tudo era diferente dos princípios dele, ele conseguiu ser diferente. Será que nós conseguiremos ser um exemplo, assim como um exemplo da igreja para as outras pessoas, da igreja de Deus? Vemos que no final de tudo, Deus irá restaurar o reino dele, mas que nós possamos levar pessoas para que possam morar nesse reino. Porque assim como Daniel fez esses milagres de interpretar o sonho do capítulo 2, ele fez muitas outras coisas também na vida dele, que demonstrou um exemplo de como ele é um servo de Deus para as outras pessoas. Será que nós buscamos a Deus em primeiro lugar? Se você conhece alguma pessoa que ainda não estudou sobre esse capítulo, ou não estudou sobre o livro de Daniel, mostre para ela. Realmente é um livro muito importante, é um livro muito interessante. Você possa hoje convidar alguém que está junto com você a orar, a sempre buscar a Deus em primeiro lugar. Que nós possamos sempre estar estudando junto, estarmos aprendendo mais sobre esse livro com várias predições do futuro. Agora eu gostaria de convidá-los a nós orarmos, para finalizarmos. Obrigado, Senhor, por mais um estudo, por estarmos reunidos aqui mais uma vez, pudermos compreender esse capítulo 2. Que o Senhor continue nos abençoando para estudar o restante dos outros capítulos. Possamos, assim como eu falei, ser um exemplo, a diferença para os outros, como Daniel foi. Possamos buscar o Senhor em primeiro lugar, guardar sempre o sábado, demonstrar para os outros a diferença, para que quando nós passamos, as pessoas vejam essa identidade que o Senhor quer que nós tenhamos, como cristãos, como adventistas, como servos do Senhor. Que assim como Daniel, no meio de muitas outras pessoas, foi realmente diferenciado, que nós possamos também ser. Que nós também possamos ter os princípios, assim como ele teve quando ele foi acabado de levar para a Babilônia. Não se misturou com os outros, foi diferença entre os outros. Que nós também possamos sempre buscar o Senhor em primeiro lugar, nos momentos mais difíceis, até mesmo nos momentos felizes, mas estejamos sempre em comunhão com o Senhor, buscando aprender mais e estudar mais. Que o Senhor abençoe os próximos estudos que nós faremos e esse seja um estudo bem abençoado. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo e fique com Deus.